E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias, com mais um vídeo informativo aqui no canal Passei na Imigração. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado. Se você ainda não é, por favor, se inscreva para que esse canal cresça e a gente consiga passar as informações aqui para cada vez mais gente, tá? Para poder auxiliar todo mundo. E hoje o assunto do vídeo vai ser Stamp 4 EUFAM. E o que é o visto Stamp 4 EUFAM, né? É o visto que os cônjuges e os familiares de cidadãos que têm dupla nacionalidade, né, brasileira e europeia, ou de cidadãos europeus mesmo, conseguem aplicar para poder viver e trabalhar legalmente aqui na Irlanda, tá, pessoal? Então eu vou apresentar aqui várias informações sobre a aplicação para esse visto, quais são as vantagens, quem pode aplicar, né? E como funciona esse processo, assim, de uma maneira até detalhada, que eu vou explicar bastante informações aqui muito importantes para vocês, tá? Então eu vou ficar alternando aqui entre o computador e aqui a conversa com vocês, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, quem são as pessoas que podem aplicar para esse visto, né? Então a imigração ela faz uma separação aqui entre dois conjuntos de pessoas, né? O primeiro seria o Qualifying Family Members, que seria as pessoas, no caso, os cônjuges casados com cidadão europeu. Isso vale também para casais do mesmo sexo, tá? Que aqui é chamado de Civil Partner. Descendentes diretos do europeu ou do cônjuge do europeu. Então seriam filhos, netos, né? Menores de 21 anos, né? Os filhos ou netos menores de 21 anos, ou que sejam dependentes deles, né? Se forem maiores de 21, né? Os ascendentes diretos do europeu ou do cônjuge do europeu, no caso, pais e avós, né? Ou bisavós, se você ainda tiver, desde que sejam dependentes, né? Do europeu ou do cônjuge do europeu. Quando eu estou falando do europeu aqui, pessoal, só para contextualizar, é o cidadão brasileiro que tem uma outra nacionalidade europeia. Por exemplo, italiana, portuguesa, alemã, espanhola, enfim, de qualquer de um dos países aqui da União Europeia, tá? Então eu sempre vou estar me referindo aqui como europeu, mas entendo que é um brasileiro com dupla nacionalidade, tá? Mas pode ser um europeu também, né? Caso você seja casado com alguém nascido na Europa mesmo, né? Enfim. E aí, esse primeiro conjunto de Qualifying Family Members, eles vão usar o formulário chamado EUTR1 para poder aplicar para esse visto. Depois eu vou explicar certinho como é que funciona a aplicação. O segundo conjunto de pessoas que podem aplicar para esse visto é o Permitted Family Members, que é formado pelos de facto partners, que seriam, no caso, pessoas que têm um relacionamento duradouro, mas que não são casados, né? Por exemplo, pessoas que têm união estável, ou nem precisa necessariamente ter a união estável, né? Pode ser pessoas que vivem junto há muitos anos, né? Como se fossem casados, mas não são casados no papel e também às vezes não tem, né? Nem a união estável realmente registrada, né? Mas se você conseguir provar que você tem um relacionamento já duradouro com alguém que tem a cidadania europeia, você pode aplicar para esse visto também. E também tem outros membros da família, né? Além dos que já foram citados aqui no Qualifying Family Members, em que, né, no país de origem, no nosso caso o Brasil, né, eram dependentes do cidadão europeu ou pessoas que dependiam do cuidado pessoal do europeu devido a problemas sérios de saúde, tá? Então, para todas essas pessoas que fazem parte do grupo Permitted Family Members, elas vão usar o formulário EUTR1A, certo? Então, quais são as vantagens, né, do Stamp 4 EUFAM? Você pode trabalhar em tempo integral, você pode ter negócios na Irlanda, então você pode abrir uma empresa, por exemplo. O tempo que você permanece com esse visto conta tempo para a cidadania irlandesa por naturalização, depois você consegue aplicar, né, mais para frente, depois de 5 anos, tá? Não tem custo para poder emitir o Residence Permit, né, que é o cartão aqui de residência, né, que você vai precisar tirar para poder, depois que você entra no país, né, você tem que se registrar na imigração. E, por exemplo, para estudantes, esse visto custa 300 euros. No caso do pessoal do Stamp 4, não tem custo, tá? E também, quando for entrar no país, você não precisa fazer a comprovação financeira, como, por exemplo, os estudantes agora estão tendo que comprovar 4.500 euros, né? Para poder entrar no país, né? Depois que entram no país e quando vão fazer a entrevista lá na imigração, eles têm que comprovar que eles têm 4.500 euros. No caso do pessoal do Stamp 4, não precisa, tá? Você consegue entrar, desde que você entre comprovando a sua relação com o europeu, você pode entrar sem precisar comprovar isso. Quais são as exigências iniciais, né, para isso?
O europeu ele tem que estar envolvido em uma ou mais das seguintes atividades que são listadas aí pela imigração, tá? Então, primeira atividade, ou ele vai estar empregado na Irlanda, né? Em alguma empresa irlandesa, enfim, vai estar empregado. Ou ele pode ser um autônomo, estar trabalhando, né? Mas autônomo na Irlanda, tá, pessoal? Então, estar trabalhando de forma autônoma ou estar em uma sociedade comercial ou ser proprietário ou diretor de uma empresa que opera na Irlanda, tá? Ou ele pode estar estudando em uma instituição ou faculdade acreditada na Irlanda, mas aí ele só tem uma exigência extra que deve ser contratado no seguro-saúde no caso, para o europeu e para os seus dependentes, tá? Para não precisarem ficar dependendo dos programas sociais daqui. Uma outra situação seria, se no caso o europeu estaria desempregado aqui na Irlanda, né? Após ele ter trabalhado mais do que um ano aqui no país, na Irlanda, e desde que ele esteja registrado também como job seeker, né, que ele esteja procurando uma recolocação, né, ele tem que estar cadastrado no job seeker no Departamento de Serviço Social. Mas não, se ele estiver desempregado, no caso, no Brasil e vir como desempregado, aí não conta, tá, pessoal? Isso aqui é mais são para as pessoas que já estavam aqui, né, e querem trazer a família depois. E aí é para isso que serve, né? Então aqui, ou uma quinta situação seria uma pessoa, um europeu que está residindo na Irlanda com recursos próprios, né? E aí também vai ter que contratar um seguro-saúde para ele e para os dependentes, né? E vai ter que comprovar que ele consegue se manter no país com o dinheiro dele mesmo, sem depender do governo. Então, assim, qual é esse valor? Não é especificado isso, né, nos sites da imigração, nos sites ali que depois eu vou passar para vocês as referências, tá? Mas eu já ouvi falar de assessorias, né, pessoas que auxiliam nesse processo, que tinham que comprovar em torno de ter disponível em torno de 6 mil euros, tá? Isso já faz, a última vez que eu ouvi falar sobre isso faz mais ou menos um ano, tá? Talvez tenha aumentado um pouco esse valor, assim, não é bem especificado, mas, né, isso fica a critério de quem estiver analisando essa documentação sua depois lá, né? Mas eu diria de 6 mil a 10 mil, tá? Você ter para comprovar que você tem disponível, né? Ou seja, né, pessoal, o europeu da situação, né, ou a pessoa que tem a cidadania europeia, ela precisa estar na Irlanda, tá? Então, não dá para fazer o processo com o europeu estando no Brasil ou em outro país, tá? Então, você tem que começar o processo a partir do momento que você entra na Irlanda com a pessoa, ou com o europeu, ou se o europeu já estiver lá, né? Então, não dá para fazer sem o europeu estar na Irlanda. No caso, como é que funciona, por exemplo, se o europeu ainda não está na Irlanda? Por exemplo, vocês são um casal, né? E estão indo para um casal, ou no caso, né, algum outro familiar, um filho, pai com filho, mãe com filho, enfim. E aí vocês vão ir para a Irlanda, né? No aeroporto vocês vão ter que trazer, se for casado, no caso, uma certidão de casamento traduzida por tradutor juramentado, tá? Tem gente que diz que essa certidão, além de estar traduzida, né, para o inglês de forma feita por um tradutor juramentado, ainda precisa ter o apostilamento da apostila de Haia, né? Mas essa informação ela não consta lá, tá? Não está detalhado isso no site da imigração. Tem gente que diz que precisa, tem gente que diz que não precisa. Na dúvida, façam, tá? Porque não é tão caro assim. Então, para correr o risco de algum oficial de imigração no aeroporto resolver querer encrencar com você lá por isso, você acaba evitando esse tipo de situação, tá? Então você vai apresentar, no caso, a certidão de casamento e vai falar para o oficial da imigração que vocês vão aplicar para o Stamp 4 EUFAM. O que ele vai fazer? Ele vai carimbar o seu passaporte, né? Você, no caso, eu estou falando da pessoa que não é o europeu da situação, né? Vai carimbar seu passaporte, ele vai te dar 90 dias para você poder aplicar para o Stamp 4. Então vai estar lá uma data, né, no carimbo dizendo, ó, a pessoa está residindo no país com o seu familiar europeu e ela tem o prazo até dia tal para poder aplicar para o Stamp 4. Se vocês não forem casados, né, no papel, aí teria que vocês aplicarem como de facto partner, só que pro caso do de facto partner, você vai ter uma etapa extra que ainda precisa ser feita no Brasil antes da viagem, tá? Você precisa fazer o pré-clearance, que eles chamam aqui, precisa ser feito online antes da viagem, tá? É como se fosse um pré-visto que você precisa fazer, tá? Antes de viajar. Qual é o órgão do governo que cuida dessas aplicações do Stamp 4 EUFAM? Não é o mesmo órgão que cuida, por exemplo, dos vistos de estudante, nem dos vistos de trabalho, tá? Aqui é um específico, é o EU Treaty Rights Division, certo?
Então, como é que funciona basicamente o processo, né? Quem for Qualifying Family Members tem que preencher o formulário EUTR1. Quem for do grupo do Permitted Family Members, que eu já expliquei no início, tem que preencher o formulário EUTR1A. Então você vai ter que providenciar todos os documentos que são exigidos nesse formulário, né? Além de preencher as suas informações lá no formulário, que depois eu vou mostrar como é que é. E aí você vai precisar juntar tudo isso e todos os documentos e vai ter que enviar por correio lá para o pessoal do EU Treaty Rights Division. Sim, correio, tá, pessoal? Não é e-mail nem nada, é correio mesmo. A Irlanda, ela é um pouco antiga nessa burocracia, tá? Eles querem que você mande as coisas por correio. Então, eles até sugerem que você mande como carta registrada, né? Que é o Registered Post, que é justamente para você ter um código de rastreio e ter certeza que realmente chegou lá neles, né? Porque se começar a demorar demais o processo, você for começar a perguntar lá, e aí, pô, mandei os documentos dia tal e vocês não me responderam. Então, vocês pelo menos têm como provar que vocês mandaram, tá? Então, custa pouquíssima coisa a mais do que o correio normal, tá? Daqui da Irlanda, tá? Então, façam por carta registrada, tá? E assim, tem gente que diz que também é bom mandar por e-mail. Não está escrito isso, tá no site lá que tem as instruções para fazer isso, mas também não custa nada mandar lá, anexar um PDF lá com essas informações, com as cópias desses documentos, né? Então, normalmente o pessoal faz a aplicação aqui do Stamp for EUFAM pela aquela situação de o europeu já estar trabalhando, né? Então ele vai comprovar que ele estando trabalhando aqui, ele consegue sustentar você, né? No caso, o não europeu, né? O cônjuge, certo? Ou o filho, que seja, né? Daria também para fazer a aplicação por recursos próprios, né? Desde que vocês tenham uma reserva financeira aí que eu falei em torno de 6 mil a 10 mil euros, né? O equivalente a isso, né? Pode ser em real, né? Mas você tem que provar que você tem disponibilidade de poder usar esse dinheiro de forma rápida, tá? Mas se você não tiver, aí você vai precisar primeiro o europeu vai ter que arrumar um emprego primeiro, porque vai ser exigido que ele apresente as folhas de pagamento dele do emprego daqui na Irlanda, né, para ele poder usar isso no processo, para poder provar, né, de que ele consegue sustentar você. Quais são os documentos que são exigidos aqui para poder fazer a aplicação por meio de emprego, né? Eu até coloquei aqui que eu sugiro vocês comprarem uma impressora com scanner, tá? Porque é o seguinte, todos esses documentos que vão ser pedidos aqui, que eu vou detalhar agora na sequência, você vai precisar apresentar, né, cópias. Você nunca vai apresentar o documento original para eles, tá? Então são todas cópias, né? Você vai escanear isso tudo, né? Então assim, compre uma impressora com scanner, porque se vocês forem levar isso para alguma loja para fazer, vai sair muito caro, tá? A impressão aqui não é muito barata não, cópia não é muito barato, tá? Aqui você compra uma impressora bem simplesinha por uns 35 euros, tá? 40 euros, por aí. Então vale muito a pena comprar logo uma impressora com scanner para poder fazer isso, tá? Então vamos começar aqui a detalhar os documentos para vocês. Primeira coisa, passaporte da pessoa que for aplicar, no caso, o não europeu, certo? Você vai ter que fazer a cópia de todas as páginas do seu passaporte, inclusive as páginas que estão em branco, tá? O passaporte inteiro, capa, contracapa, tudo, tá? O passaporte ou o documento de identidade do europeu, então assim, se tiver o passaporte, melhor, certo? Mas se não tiver, a ID do europeu, né, como se fosse o equivalente ao RG, né? Só que europeu funciona também, tá? Talvez eles peçam lá, eles perguntem para vocês lá na frente, pô, por que não tem o passaporte ainda? Você fala, tô na fila esperando o passaporte. Isso é o caso de muita gente, por exemplo, que acontece também com o passaporte italiano, por exemplo, que demora, né? Às vezes a pessoa consegue o ID e só vai conseguir marcar para fazer o passaporte muito tempo depois, né? Mas dá para fazer a aplicação com o ID sem ter o passaporte ainda. Eu fiz dessa forma, tá? Você vai ter que apresentar um contrato de aluguel. Você vai ter que, no caso, o contrato de aluguel do local que você está morando na Irlanda, né, com o seu cônjuge europeu. Você vai ter que apresentar utility bills para os dois. Utility bills seriam contas de energia, conta de gás, conta de Wi-Fi fixo, né? Conta de celular normalmente não é aceito, tá? Mas são contas em que aparece lá qual é o endereço de vocês e tem que ter para cada um, tá? Então, tipo, por exemplo, a conta de energia vai estar no nome do europeu, mas você vai ter que arranjar outra conta para você, tá? Tipo, seja conta de Wi-Fi, né, de internet, ou seja conta de gás. Nem sempre tem gás nas casas também, mas você tem que dar um jeito de arrumar uma utility bill para você também, tá? Você vai precisar do extrato bancário, que é o bank statement, tanto o seu
quanto do europeu. No caso do europeu, se você fizer por esse método aqui de aplicar pelo trabalho, né, vai ter que estar constando lá no extrato a entrada do salário dele, tá? E o contrato de emprego do europeu também, vai ter que apresentar a cópia. E 3 folhas de pagamento do europeu, que folhas de pagamento eles chamam de payslips. Então, assim, tem gente que recebe semanalmente, tem gente que recebe mensalmente. Para quem recebe mensalmente, né, que o payslip só vai aparecer uma vez por mês, aí você vai falar, pô, mas então vai demorar eu vou ter que esperar 3 meses depois que eu arrumar um emprego para poder aplicar para esse Stamp 4, vai demorar muito, né? Na verdade, assim, você faz a aplicação com os documentos que você tiver, né? Então, se você tiver, por exemplo, um payslip e tiver pressa para aplicar, já aplica com um payslip. Lá na frente, quando eles analisarem tua documentação, eles vão pedir para mandar mais, tá? Eu mesmo fiz com um payslip só, porque eu só tinha um. Eu tinha acabado de começar no emprego aqui, numa empresa daqui da Irlanda, e aí, para não esperar esse prazo todo, eu apliquei com um só. Depois eles me pediram mais, tá? Eu vou depois explicar para vocês. Tem o comprovante do pagamento do aluguel, também você vai ter que apresentar, tá? É só um recibo de transferência do banco, tá? Mostrando que você está pagando o aluguel, tá? É complicado quando você está alugando um local que você paga de maneira informal pro landlord, tá? Pro proprietário. Isso é ruim porque você vai precisar ter a comprovação de que você está pagando aluguel, tá? Então, mesmo que você alugar de um landlord assim que não seja uma imobiliária, né? Seja alguém, uma pessoa física, você tem que dar um jeito de arrumar uma comprovação que seja um recibo que você consiga apresentar, tá bom? Eu fiz por imobiliária, então para mim tá tranquilo, tá? Não tive problema com isso. Isso também levem isso em consideração quando vocês se mudarem para cá, vocês forem procurar acomodação, de preferir, né, os locais em que vocês conseguem ter um comprovante de residência também, tá? Porque às vezes esses landlords privados acabam dificultando, né, para você conseguir uma comprovação de que você realmente mora naquele endereço, tá? Dá para fazer de forma assim, se você pegar, por exemplo, uma conta do imóvel e fizer ele assinar, o proprietário assinar dizendo que você mora lá também, é aceito também, tá? Tem várias formas de fazer. Mas se tiver por imobiliária, melhor ainda, tá? Vamos lá, continuando aqui. Certidão de casamento, se forem casados, né? Traduzida para o inglês, por um tradutor juramentado, tá? A cópia do visto, do cartão de residência do aplicante, se tiver, para quem está se mudando agora para a Irlanda não vai ter isso, tá? Isso é só para quem já está, por exemplo, já está com outro visto, por exemplo, tinha visto de estudante, e aí você vai agora aplicar para o Stamp 4, aí você vai ter o cartão de residente e você vai fazer uma cópia dele também. Se não tiver, não tem problema, tá? E aqui seria o certificado de tax credit, que é assim, no caso do europeu, tá? Você quando começa a trabalhar aqui, você vai ter que se cadastrar lá no Revenue, que é o equivalente deles da Receita Federal, e lá vai estar constando quais são os créditos que você tem em relação a imposto de renda. É um documento do governo aqui que você consegue entrar no site do Revenue. Você vai em My Documents e aí tem lá o Tax Credit. Lá você simplesmente vai tirar qual for o mais recente que você tem lá, né? E a declaração do empregador do europeu, no caso seria a página 51 e 52 do formulário EUTR1, seria o apêndice B, eu acho que o apêndice A e o B, tá? Do EUTR1. Você tem que levar para a pessoa que for seu gerente, né, ou seu chefe, para ele assinar lá. Tem umas informações lá perguntando, tipo, quantas horas você trabalha, qual é o seu salário, e aí ele vai ter que botar o nome dele e assinar lá que isso é verdade, tá? E você vai ter que apresentar fotos no padrão passaporte. Essas fotos você tira em máquinas de foto mesmo que tem espalhadas aqui pelas estações de trem, ou shoppings também, tem supermercados, às vezes tem, tá? Você simplesmente senta lá na cabinezinha lá, vai pagar lá, não lembro quanto é que era, mas deve ser em torno de uns 15 euros, eu acho, por aí. E aí ele vai imprimir para você suas fotos. Aí você vai ter que apresentar isso lá também. No caso, as fotos são suas, né, do aplicante e do europeu também, tá? E, por último, o próprio formulário EUTR1 preenchido. Você vai ter que imprimir ele, se eu não me engano ele tem 52 páginas, e aí você vai preencher ele, certo? Com caneta, mesmo à mão, né? E aí você vai colocar ele junto também com todos esses outros documentos aqui, você vai botar no envelope e vai entregar lá no correio pro pessoal lá do EU Treaty Rights. Eu já vou aqui mostrar para vocês qual que é o endereço deles, enfim.
Mas só algumas observações em relação à documentação. Os documentos que são de identificação e as certidões civis, no caso, certidão de casamento, elas têm que ser cópias coloridas, tá? E tem que conter todas as páginas, inclusive as páginas que são em branco. Então, de novo, passaporte tem página em branco, vai imprimir, vai tirar cópia de tudo, tá? Escaneia tudo. Documentos que estiverem em outra língua, eles têm que ser traduzidos para o inglês, tá? Por um tradutor juramentado. E você tem que mandar a cópia do original na sua língua, no caso. Se você vai fazer uma certidão de casamento, vai botar a certidão de casamento, tem que ter a em português e vai ter que ter a traduzida junto, tá? A menos que o documento tenha sido emitido aqui na União Europeia e tenha o tal do certificado multilingüe, tá? Que é, se eu não me engano, eles colocam atrás do certificado lá as informações em inglês ou em outras línguas, tá? Mas normalmente você não vai ter isso, tá? Então, no caso, você vai enviar todos esses documentos aí para esse endereço que está aparecendo aqui na tela, que seria o EU Treaty Rights Division, Immigration Service Delivery. Aí aqui tem o endereço, ó, é o 1314 Burger Key, Dublin 2, aqui seria o equivalente ao CEP, tá? Que é o Air Code. Então, é o Departamento de Justiça, enfim, é esse endereço que está aqui, certo? Essas informações você vai lá no correio e você envia para eles. E aí depois, quando você vai mandar também, você já manda também um e-mail para eles, né, para o eutreatyrights@justice.ie e o immigrationsupport@justice.ie. Então aqui tem até deixar para vocês aqui um modelo de texto que vocês podem escrever, por exemplo, ó, please find attached the documents requested for the application of a residence card. Então você está dizendo que você está mandando anexado aqui os documentos, manda também, né, por PDF, coloca um PDF com os documentos que você já escaneou, coloca junto, e aí escreve que os documentos aqui também foram mandados pelo correio, tá? Então, beleza. Aí o que acontece depois que você fez a aplicação? Você vai receber um e-mail automático deles, tá? Talvez um dia depois, talvez até no mesmo dia, depende, informando, né, nesse e-mail qual é o prazo em que você deve esperar receber uma confirmação de que eles receberam a tua documentação pelo correio, tá? Então, assim, no nosso caso foi em torno de 2 semanas, eu acho, que estava escrito lá, que eles falaram que a gente deveria esperar uma resposta em 2 semanas. Isso é só a resposta para dizer que eles receberam a documentação, tá? O teu processo nem vai ter começado ainda, tá? E vai estar escrito lá que enquanto você espera esse processo rolar, né? Você pode continuar no país, tá? Só que você não pode trabalhar. Você, pelo menos não legalmente, né, formalmente, você não pode, tá? Você tem que ficar esperando sair o seu visto, pelo menos o provisório, depois eu vou explicar. Então, assim, depois desse e-mail automático, você vai receber uma confirmação por e-mail de que os seus documentos foram recebidos, né? Os documentos foram mandados por correio. E você vai receber lá também um prazo estimado para análise. No nosso caso, eles falaram que demoraria de 4 a 6 semanas para ser analisada a nossa documentação. Se tiver faltando algum documento, por exemplo, você não botou todas as suas folhas de pagamento porque você não tinha, eles vão te mandar uma carta, tá? Pedindo a documentação que estiver faltando. Então, eles vão falar, faltaram dois payslips, né? 2 folhas de pagamento do emprego. Você tem até 30 dias úteis para mandar para a gente aqui. Enquanto isso, seu processo fica parado, tá? E outra coisa, eles mandam isso normalmente por carta, tá? Então, preste muita atenção nos endereços que vocês vão colocar lá, porque eles vão mandar para aquele endereço que tiver na sua documentação, tá? Então, se você for usar endereço de outra pessoa, ou enfim, colocar alguma coisa assim, tome muito cuidado, tá? Porque vai ser mandado por carta e você não vai ver. E outra coisa, se você acabar mudando de endereço, você tem que dar um jeito de avisar para eles que se seu endereço mudou, aí eu não sei exatamente se eles vão pedir para fazer a aplicação de novo ou não, tá? Mas você tem que entrar em contato com eles, seja ali pelo e-mail do EU Treaty Rights ou ligando lá, alguma coisa assim. Tem que tomar muito cuidado com essa questão dos endereços, tá? Depois, né, que realmente rodar o seu processo, né, você vai receber uma carta com um visto provisório, né? No caso, assim, a carta só vai estar escrito assim, ó, você ganhou, a gente analisou o seu pedido foi procedente, legal, e então você tem visto provisório até determinada data e depois disso você vai receber o seu visto o seu visto definitivo, né? Ou você pode receber simplesmente uma carta informando que a sua aplicação foi bem sucedida, né? E que você já está com o visto definitivo, você nem teve o provisório. Foi o que aconteceu no nosso caso, tá? No nosso caso,
A Mari, no caso, recebeu diretamente uma carta falando, eu vou até mostrá-la para vocês aqui, falando que, ok, você conseguiu o visto, o prazo de validade dele é 5 anos e você só tem que ir lá na imigração se registrar para pegar o IRP, né, que é o cartãozinho de residência, né? A partir do momento que você recebe o visto provisório, né, porque tem gente que vai receber o provisório antes do definitivo, você já pode trabalhar, tá? Você está liberado, vai estar escrito lá na carta para você, eu vou mostrar aqui depois. E o máximo que você recebe do visto Stamp 4 são 5 anos, tá? E também, assim, se eles não ficarem satisfeitos com a tua documentação, ou talvez se o teu casamento for mais recente, né, com o europeu, eles podem chamar também para uma entrevista, tá? Eu conheço pessoas que foram chamadas lá em Limerick, né? Fizeram o processo por lá e tiveram que ir lá fazer uma entrevista para poder comprovar o relacionamento deles. Eles fazem algumas perguntas, né? Eles vão perguntar sobre datas, quando vocês se conheceram, talvez peçam para apresentar fotos ou alguns documentos provando que vocês viviam junto, realmente moravam junto no Brasil. Enfim, eles podem fazer esse tipo de coisa. No nosso caso, não pediram nada. A gente já é casado desde 2017, então eu acho que eles consideraram que o nosso casamento já está há bastante tempo, então não pediram mais nada pra gente, tá? Só simplesmente ligaram para a Mari e falaram para ela ir lá para ela ir lá se registrar lá para pegar o IRP. Ela já tinha o IRP de estudante, ela só foi lá trocar pelo IRP escrito Stamp 4 EUFAM. Eu vou mostrar aqui para vocês a carta que ela recebeu, tá, com o visto já no fim do processo. Seria essa daqui, né? Então aqui só está informando, ó, que o ministério aqui, no caso o ministro, né, decidiu aprovar a aplicação para o Residence Card dela. E aqui embaixo consta aqui que no fim desse período de 5 anos, né, então aqui no caso nem teve o visto provisório, tá, eles já deram direto os 5 anos, tá? Dizendo que no fim dos 5 anos ela no caso precisa renovar, né, essa permissão dela, aplicando 6 meses antes do vencimento desse visto, né? Então assim, daria para poder aplicar depois desses 5 anos diretamente para naturalização irlandesa, né, no caso tentar conseguir a cidadania irlandesa, ou pode aplicar para o visto permanente. O visto permanente ele tem validade de 10 anos, apesar do nome dele ser permanente, ele tem validade ainda, são 10 anos, tá? E aí você vai, para poder fazer a aplicação desse visto permanente, é usado um formulário também, mas é outro formulário, é o EUTR3, se eu não me engano. Então aqui, como a gente mora em Dublin, né, eles pediram para ela se registrar na imigração local, né, mas para isso ela teve que marcar uma data no sistema deles aqui, que é o inisonline.jahs.ie. Você consegue entrar lá e fazer a aplicação, você vai dizer que você vai renovar o seu visto ou aplicar para o visto, e eles vão te ligar depois para dizer qual é o dia do seu agendamento lá, tá? Então, no caso foi isso, ela recebeu uma ligação falando, você consegue vir aqui no dia tal, horário tal, para pegar o seu IRP? Ela falou, beleza. Mas você não precisa do IRP já para trabalhar, tá? Você, só com essa carta aqui, certo? Essa carta que ela recebeu aqui, que diz que que teve a aprovação da aplicação dela, ela já pôde trabalhar. Inclusive, com essa carta aqui que ela recebeu, no dia seguinte ela já pegou um emprego e usou essa carta aqui, informou que ela não tinha o IRP ainda, mas que ela tinha essa carta aqui do Stamp 4 e aceitaram tranquilamente, tá, pessoal? Então isso aqui já vale. Se ela tivesse recebido a carta do visto provisório, também vale, tá? Então você pode usar. A partir do momento que isso aqui chegou para você, você já pode trabalhar, já pode fazer tudo que você quiser, certo? Você vai ficar muito feliz em receber essa cartinha aqui. Agora eu vou dar até uns detalhezinhos aqui maiores sobre o nosso processo especificamente, tá? Só para vocês terem uma ideia dos prazos, tá? A gente aplicou no dia 31 de março do ano passado. Eu não tinha ainda todas as folhas de pagamento, eu tinha uma só quando a gente fez a aplicação, certo? Então a gente recebeu no mesmo dia mesmo a resposta automática por e-mail, né? Dizendo que poderia demorar até 2 semanas para a gente receber a confirmação de que os nossos documentos foram recebidos por eles, né? Mas já no dia 4, não demorou 2 semanas, ó, no dia 4, aqui no caso está errado, é 4 de abril. No dia 4, a gente recebeu um e-mailzinho deles dizendo que a nossa aplicação foi recebida e que demoraria de 4 a 6 semanas para isso ser analisado.
Então, no dia 17/4, a gente acabou recebendo uma mensagem, né, uma carta, na verdade, pedindo para a gente apresentar mais folhas de pagamento. No caso, sim, eles pedem 3, tá? Nesse caso aqui, quando eles mandaram a cartinha para a gente, eles pediram só mais uma. Então, a gente acabou apresentando só 2 no final das contas, tá? Eles deram um prazo de 30 dias úteis para eu poder mandar a minha folha de pagamento, a segunda, no caso, né? Por correio também, para o mesmo endereço, tá? E foi o que a Mari fez, a Mari mandou, não demorou 30 dias, a gente mandou, ó, eles mandaram para a gente a carta no dia 17 e a gente já enviou por correio para eles no dia 21. E aí só lá no dia 18/7 é que o processo dela finalizou, tá? Então demorou um tempo aí, tá, pessoal? Ela recebeu essa carta dizendo que a aplicação dela tinha sido aceita e agora ela tinha os 5 anos de visto, que é aquela cartinha que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aí ela, depois de 2 semanas, ela recebeu a ligação da imigração pedindo para ela ir até o escritório. Isso foi 2 semanas depois que ela fez a aplicação lá no site do INIS Online, tá? Então, o tempo total do processo demorou cerca de 3 meses e meio, tá? Só que no site do EU Treaty Rights, eles dizem que esse processo pode demorar até 6 meses, tá? Então, assim, na nossa experiência, no ano passado, demorou 3 meses e meio. Tem gente que diz que consegue mais cedo, 3 meses, tem gente que diz que demora 4, tem gente que fala que com 2 já deu certo. Varia muito, tá, pessoal? Varia da época do ano, se eles estão com muitas aplicações lá ou não, enfim, né? Não dá para saber. Eles dizem que pode demorar até 6, então vocês se planejem aí para mais ou menos isso. 6 talvez seja um pouco de exagero, tá? Talvez assim, ó, considerem uns 4, entre 3 e 4 meses, tá, pessoal? Então eu vou deixar as referências que eu usei aqui para fazer o vídeo, né? Porque lá no site do EU Treaty Rights aqui, tá tudo explicadinho, tá, pessoal? Tá tudo em inglês, tá? Então, assim, para quem não domina também o inglês é meio complicado. Por isso até que eu tô fazendo esse vídeo aqui para dar uma auxiliada para vocês, tá? Mas, para quem domina o inglês ou quiser traduzir, as informações estão bem completinhas lá no site do EU Treaty Rights. Vou deixar também na descrição. E, inclusive, né, aqui vou deixar o link também para poder baixar o EUTR1, certo? E também que é o formulário, né, no caso, para o pessoal poder aplicar. E também tem um outro documento que eu vou deixar na descrição, o link, que é um documento aqui que traz explicações de como preencher, né, e como funciona esse processo e como preencher o EUTR1, tá? Isso da mesma forma como tem esses links aqui para o EUTR1, tem para o EUTR1A, que são para aquele segundo conjunto, né, de pessoas ali, o de facto partner, né, enfim, ou os outros membros de família que não fazem parte do qualifying, daquele primeiro conjunto lá que eu falei para vocês, qualifying family members, né? Então, vou deixar todos esses links aí na descrição para vocês, tá? No caso do de facto partner, eu não vou saber também explicar para vocês com detalhe, porque eu não sei, tá? Eu não fiz por esse jeito, assim. Mas se vocês precisarem também de ajuda, tem empresas especializadas que fazem assessoria nisso. Custa mais ou menos uns 300 euros, tá? Eu sei que tem algumas exigências a mais em relação à comprovação do relacionamento. Então, se vocês puderem já vir casados aí do Brasil, é mais fácil, tá? Eu sei que o casamento aqui na Irlanda é meio complicado, tem uns prazos meio longos assim para conseguir fazer o casamento aqui, se vocês pensarem em casar aqui. Não é uma boa ideia, tá? Normalmente eu vejo quando o pessoal quer casar aqui e não quer voltar para o Brasil, ou fazem casamento por procuração no Brasil, ou fazem casamento em alguns outros lugares aqui da Europa em que é facilitado. Não sei se é em Gibraltar, se eu não me engano, mas fazem uns lugares assim que são mais simples e mais rápidos para poder fazer. Mas assim, eu aconselho vocês a casarem no Brasil, tá? Para poderem poupar um pouco de dor de cabeça até na aplicação do processo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês rapidamente o que é o formulário EUTR1 aqui, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Vamos ver aí qual é a cara do formulário. Aqui tem, no começo, nas primeiras páginas, tem instruções de como isso aqui tem que ser preenchido, tá? Boa parte dessas instruções aqui já estão lá no site do EU Treaty Rights, tá? Mas é bom ler com atenção, tá? Você vai ter que preencher isso daqui. Todas as páginas, na verdade, todas as seções, tá? Você não precisa preencher todas as páginas, porque assim, cada seção tem umas subseções que são específicas para cada caso. Por exemplo, se você é um cônjuge de um europeu, vai ter uma seção ali que é uma subseção dentro da seção
que é que você tem que preencher. Dentro dessa mesma seção vai ter uma subseção que é, por exemplo, para filhos europeus, né? Ou para que seja pais, né? Avós, enfim. Cada situação dessa vai ter a sua subseção. Se você não está numa situação dessa, você é o cônjuge, não é o filho, você não vai preencher a parte do filho, tá? É meio óbvio, né? Mas é bom falar aqui, né? Aqui de novo tem o endereço, né? Ok, você vai rodando aqui para baixo, você vai chegar na parte que realmente tem que ser preenchida. Primeiramente aqui, né? O nome do aplicante, no caso, cônjuge do europeu ou filho, que seja. Outra coisa. Cada pessoa tem que fazer o seu formulário, tem que preencher o seu formulário. Então, assim, não dá para fazer, vou fazer o meu e do meu filho tudo no mesmo. Não pode, tá, pessoal? É cada pessoa um formulário. Então, nome do aplicante, assinatura do aplicante, data, aí o nome, se for, né, de um aplicante menor de 18 anos, uma criança, né, ou adolescente que seja. Precisa ter o nome do guardião ou do pai, né? Enfim, aqui vocês vão preenchendo. Está tudo em inglês, tá, gente? Mas né, nada que um Google Tradutor, um chat GPT não ajude aí para quem não domina o idioma, né? Aqui, EEA National seria o europeu, tá? Que é o membro da União Europeia aqui, que eles não chamam de EU, aqui é... Pô, agora me fugiu exatamente o significado, mas é da área econômica europeia, alguma coisa assim. Aqui, no caso, o nome do pessoa que tem a cidadania europeia. Assinatura dela, e aqui você começa a preencher. Isso aqui tem que ser preenchido, cada quadradinho desse aqui vai uma letra, tá? Letra de forma, letra maiúscula, né, de forma. Vai preencher com uma caneta, se não me engano azul ou preta. Então aqui, nome de família, né, o sobrenome. Você vai colocar o seu sobrenome aqui, da mesma forma como tiver no passaporte, tá? Então, sua referência é sempre o passaporte brasileiro, né, no seu caso, que você não é o europeu. Tem que estar do jeito como está no passaporte, vai ter que estar aqui, tá? Então aqui, seu sobrenome, seu nome. Aqui, se você tem nomes de solteiro, né, ou outro nome de nascimento que depois foi alterado, enfim, você tem que botar aqui também, tá? Aqui vai ter, são as informações aqui se você mudou seu nome, né? Por que você mudou seu nome? Qual o motivo? Foi por causa de casamento? Foi por causa de divórcio? Teve outro motivo? Você vai botar aqui a explicação, tá? É muita informação, eu não vou passar aqui todas elas, tá, pessoal? Senão vai demorar demais esse vídeo, tá? Mas é assim, se vocês tiverem dificuldade na hora de preencher esse formulário, existem assessorias que fazem o processo que tem o serviço de ajudar no preenchimento disso aqui. Eles vão cobrar mais ou menos uns 300 euros de vocês, tá? Para poder auxiliar em todo esse processo. Se vocês não dominarem muito o inglês ou tiverem medo de preencher errado, enfim, e acharem que 300 euros está um valor ok, tudo bem, joguem lá no Facebook, nos grupos, falam, quem trabalha com assessoria de Stamp4, vai aparecer um monte de gente lá vendendo esse serviço para vocês, tá? Ok, agora rodando só um pouquinho aqui mais para baixo, aqui são as informações do endereço, qual é o seu endereço atual, qual que é o Air Code, que é como se fosse o CPF, que é como se fosse o CEP, né, aqui da Irlanda. Telefone para contato, endereço de e-mail. Aqui eles vão perguntar sobre o PPS, se você tiver um. Se você ainda não tiver, você é recém-chegado na Irlanda, você não vai ter o PPS, então não tem problema também. Enfim, você vai preenchendo tudo isso daqui, certo? Eles vão perguntar aqui ao longo do formulário também informações relacionadas a antecedentes criminais, mas é autodeclaratório, tá? Eles só vão perguntar se você esteve envolvido com atividades terroristas, se você já cometeu crimes no seu país, enfim, né? Eles não vão pedir nenhum tipo de comprovação, é autodeclaratório, tá? Aí aqui também tem uma subseção aqui, que vai pedir para vocês explicarem o relacionamento de vocês. Eles vão querer saber datas de quando vocês se conheceram, quando começou o relacionamento, quando vocês começaram a morar junto, quando que vocês casaram, onde vocês casaram. É bem completo, tá, pessoal? Assim, prestem bastante atenção na hora de preencher também, para ter certeza de que preencheu tudo, né? Tá tudo certinho aqui, para depois não enrolar demais na hora da análise, né? Para eles não ficarem pedindo mais informações para vocês, porque não que eles vão negar isso, né? O processo, até pode negar, né? Mas no caso, o problema é que isso fica parado, o processo aí demora mais, né? No caso, se vocês tiverem o pedido negado, tá? Existe uma forma também de poder pedir uma revisão disso, tá? Lá no site do EU Treaty Rights tem lá também como você faz isso, tá? Eu não vou entrar aqui, se vocês
tiverem essa dúvida, coloquem aqui, eu até respondo para vocês nos comentários, tá? Mas eu não vou tratar disso aqui no vídeo, porque tem várias situações bem específicas, tá? Ok, informação pessoal, aqui você vai ter, aqui nessa seção aqui, você vai ter que especificar quais são os documentos que você está mandando, né, por correio. Qual é o número de páginas, por exemplo, o passaporte do aplicante, quantas páginas tem o passaporte? Tem, sei lá, 27, vou colocar aqui, aí vou botar um Vzinho aqui de que sim, estou mandando isso daqui. Aqui onde tiver escrito for official use, você não preenche nada aqui, tá? Isso aqui é para eles utilizarem lá, tá? Ok, toda a documentação. Aqui, inclusive, ó, tem também a lista dos documentos, tá? Não quer dizer que você vai precisar de todos eles, tá? Você vai precisar, no caso, para quem está aplicando pela forma do emprego, né, aqui na Irlanda, vai ter que submeter aqueles documentos que eu citei aqui no vídeo. Então, basicamente é isso, pessoal. Lá no final tem os 2 apêndices que tem que ser preenchidos pelo seu empregador, tá? Então, vai ter qual é o endereço do emprego, quando que você começou a trabalhar lá, qual é o seu salário é mensal, é semanal ou é a cada 15 dias, né? Quinzenal. Enfim, tem essas informações que têm que ser preenchidas aqui. Tanto o apêndice A quanto o B. O B é o do seu empregador, ele vai ter que assinar aqui embaixo, tá? Aqui a assinatura dele vai ter que estar aqui, aqui vai ter que ter um carimbo da empresa, se tiver, se não tiver você coloca none, né? Nenhum. E é isso aí. Algumas dicas assim rápidas para facilitar e agilizar o processo de vocês, está baseado na experiência que a gente teve aí no ano passado também. Primeiro eu já falei, que é vir casado do Brasil, facilita um pouco na parte da comprovação do seu relacionamento. Você pode aplicar com apenas um payslip, como eu falei também, e esperar para enviar os outros assim que você tiver quando você for solicitado, quando eles forem analisar a sua documentação, que demora em torno aí de umas semanas aí para eles poderem analisar, então dá tempo de você às vezes conseguir pelo menos mais um payslip, né, poder aplicar. Você pode também aplicar por recursos próprios, só eu não sei dar muitos detalhes sobre isso, mas é o mesmo formulário, tá? Tem uma parte específica lá, para quem aplica dessa forma no formulário, que tem lá as perguntas que você precisa responder, explicando para eles como que você consegue se manter, de onde que é a sua fonte de renda, mesmo por recursos próprios, né? Então, sei lá, se você recebe dinheiro de aluguel, se você recebe aposentadoria, se você recebe, sei lá, talvez lucros de empresas ou ações, enfim, você vai ter que apresentar isso tudo lá para eles, tá? Mas tudo no mesmo formulário, né? O TR1. E mais uma dica, então. Para quem vai vir com pouco dinheiro para cá, com dinheiro contado, eu sugiro, assim, que a pessoa não pode ficar alguns meses sem trabalhar enquanto esse processo do visto vai acontecendo, né? Eu aconselho ao europeu, se for possível, vir primeiro, principalmente se vocês forem casados, tiverem filhos e querem trazer os filhos junto, eu aconselho ao europeu vir primeiro para poder arrumar um emprego e arrumar uma casa para vocês morarem antes de trazer, né, filhos para cá e tudo, porque aí você já vai ter a documentação, você já vai ter documento de comprovação de residência, né, você já vai ter os payslips do seu trabalho, você já vai ter conseguido uma casa também para eles poderem morar enquanto o visto for rolando, né? O que é muito importante isso que eu estou falando, porque é o seguinte, aqui, pessoal, é meio complicado para conseguir casa com crianças, tá? É meio absurdo isso, eu sei, né? Que, pô, mas como assim? Eu tenho criança, vai ser ruim para procurar casa? Vai, tá? Acreditem. Normalmente eles não gostam, alguns proprietários aqui, inclusive até imobiliárias, não gostam de alugar casas para pessoas que tenham filhos, tá? Filhos ou animais de estimação e tudo é complicado para conseguir. Então, assim, se você tem filho pequeno ou se você está vindo com dinheiro muito curto, eu aconselho a vir primeiro, no caso o europeu, que não precisa de visto para trabalhar, certo? Vem primeiro, arruma as coisas aqui, resolve a burocracia inicial e aí depois traz o cônjuge. No caso, sim, se você é cônjuge do europeu, você não precisa necessariamente entrar com ele. Ele já tem que estar na Irlanda, tá? Ou você vai entrar junto com ele. Mas se você quiser, por exemplo, viajar sozinho para encontrar o europeu depois aqui, você simplesmente vai chegar lá na imigração,
vai apresentar a sua certidão de casamento ou outra comprovação do seu relacionamento, vai falar que vai aplicar para o Stamp 4 e é isso aí, eles vão te deixar entrar para poder aplicar para o Stamp 4, certo? Aí lógico que vai ter que ter, né, o contato do europeu, para caso eles tenham alguma dúvida eles vão ligar, vão perguntar onde você vai ficar, enfim, você vai ter que dar as comprovações necessárias para provar que realmente você tem o relacionamento com o europeu que está morando na Irlanda, né? Mas isso pode ajudar muita gente, principalmente para quem tem filhos pequenos, tá, pessoal? Então, assim, pessoal, o que eu queria mostrar aqui do processo do Stamp 4 EUFAM é isso, tá? Então, agradeço quem ficou assistindo aqui até o final. Se você é inscrito do canal, eu queria deixar um recadinho aqui para vocês. Vocês podem estar notando que a Mari não está aparecendo aqui nos últimos vídeos. Eu acho que o último que ela apareceu foi no nosso vídeo falando sobre artesanato, artes, viver de arte aqui na Irlanda, né? Ela simplesmente não está aparecendo porque esses vídeos informativos ela prefere que eu faça, porque ela acha que eu sou mais organizado para apresentar essas informações. Mas a gente vai voltar com conteúdo normal, tá? Estilo vlog também, mostrando algumas coisas aqui de Dublin novo para vocês. A gente só não está fazendo isso por enquanto porque o clima aqui tá terrível. Principalmente nos finais de semana a gente tá levando azar, sabe? Semana passada teve um furacão aqui, teve 2 tempestades aqui com ventania que destruiu alguns lugares aí, pegou firme, assim, deu até tornado, eu acho, parece. Então a gente não está quase saindo de casa nos finais de semana. E dia de semana, pessoal, é complicado porque assim, está escurecendo cedo. Então, para ficar gravando de noite na rua também não é lá muito legal, né? Mas vai voltar, tá? Esse conteúdo. Então, e outra coisa, próximos vídeos informativos aqui. Então, que já estão aqui na pauta, né? Eu vou fazer um vídeo especial para quem é engenheiro, tá? Principalmente engenheiros civis, mas quem é de outras áreas da engenharia também vai conseguir aproveitar muito das informações que eu vou passar. Falando sobre como conseguir um emprego aqui, como funciona a parte de validação de diploma, e várias informações aqui, diferenças em relação a como é trabalhar com engenharia aqui no Brasil, aqui na Irlanda em relação a como é no Brasil. Enfim, informações para quem quer vir para trabalhar como engenheiro aqui na Irlanda, certo? Então, assim, se você chegou nesse vídeo aqui e não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui, o canal está no início, a gente não tem muito inscritos, a gente pode ver que a gente está respondendo todo mundo nos comentários aqui também, a gente ajuda no Facebook também com algumas dúvidas, né? Então, se inscrevam para poder ficar acompanhando que vai ter muito mais vídeos informativos também, e não só isso, vai ter vídeos também da gente fazendo algumas viagens aqui dentro da Irlanda também, que é interessante, mostrando para vocês como é que é o dia a dia aqui também, tá, pessoal? Muito obrigado. Quem gostou muito desse conteúdo, acha que vai ser muito útil. Nossa, Elias, você me ajudou aqui, não vou precisar gastar 300 euros com assessoria. Paga um cafezinho pra gente aí, na descrição do vídeo tem um link para um site que você consegue fazer uma doaçãozinha aí pra gente, para ajudar aí no canal. Mas o principal deixe comentário, like, se inscreve que o canal tá no início, então a gente precisa muito disso, tá? Eu sei que é chato ficar pedindo, mas pessoal, senão o canal não cresce e o YouTube não entrega os vídeos pra galera, tá? Então, valeu pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos, galera. Valeu!